hoje você vai aprender. Hoje falaremos de entidades dimensionais, multidimensionais. O pessoal chama aí de espíritos, de demônios, tem outros nomes, extraterrestres. Mas de fato você vai entender de onde eles vêm e por que a partir do ano de 2010 os casos sobrenaturais só crescem. Por exemplo, 2021 foi um ano de inúmeros registros de entidades sobrenaturais. Você sabe o porquê? Então hoje nós falaremos aí, tá, sobre esse assunto. Mas antes aí de iniciar o vídeo, olha só, eu preciso falar uma coisinha rápida aqui para vocês, tá bom? Uma coisinha bem rápida. Primeiro, tá? Se você quiser conhecer o meu trabalho, remover as amarras do sistema, tem um link aí, tá? É o primeiro link na descrição. Você vai ter o meu contato pessoal. É um valor muito acessível com 50% de desconto, tá? Se você já entendeu que você nasceu para ser formiga operária e você deseja aí sair. Agora, outra coisa que é importante, tá? Também tem um link na descrição que é o Telegram. Ah, mas por que eu preciso participar do Telegram? Porque é boicote através de boicote aqui no YouTube. Se eu tivesse rebolando a periquito, papagaio aqui, chafariz de bunda para cima e bunda para baixo, o canal pegava aqui 2, 3 milhões de visualizações. Mas por falar de temas tão importantes para a sua vida, é só boicote e censura. Então um dia você pode acordar e o YouTube nem ter mais o meu canal aqui. Isso já aconteceu com muitas pessoas aqui no YouTube. Então o que acontece? Participa do Telegram, é a última fronteira contra a censura, tá bom? Eu já tô aí para dar um incentivo para você participar do Telegram, eu publico PDF. Por exemplo, a aula de hoje, nós temos um material de estudo inteiramente gratuito lá no Telegram. Então, por exemplo, aqui nós falamos sobre Era Pré-Diluviana, as bases secretas na Antártida. Você tem o PDF, a parte 2, a parte 1. Nós falamos sobre viagem no tempo, você tem o PDF, a parte 2, a parte 1. E é gratuito o Telegram, é só você participar, tá bom? Bom, falado disso, o que você precisa entender? De onde que vem esses seres aí? Vamos chamá-los de mitológicos, de esses monstros aí. A Bíblia fala sobre os guiburins, são seres que os homens desmaiarão, não conseguirão suportar o que eles irão ver. Então, de onde que vem esses seres, tá? Bom, para você ter uma ideia, eu vou explicar aqui e você vai entender. Nós os chamamos de seres de Abaddon. Inclusive, teve o projeto Filadélfia, eu vou chamar de Moonwalk, não é esse codinome, tá? Que foram projetos que o governo americano estava abrindo portais para tentar se comunicar com essas entidades, tá? Inclusive, eu vou chamar de Moonwalk aqui, tá? O ex-presidente dos Estados Unidos veio em público pedir desculpas. Porque, assim, a base militar foi fechada. Não sabemos o porquê. Não tem indícios, mas se você procura, por exemplo, Stranger Things, né? Aquele seriado na Netflix, na verdade o nome seria Moonwalk, tá? Tô falando no codinome aqui, mas eles não permitiram que fosse chamada assim. A base foi interditada, foi lacrada e não tem mais nenhuma operação vigente por lá. Você é proibido de entrar, mas me parece que deu muito errado lá e eles lacraram a base. Que delícia, né? Para você só chega Drauzio Varela falando bem do leite de caixinha com a marca da Simil por trás. Que delícias, né? Talvez as evoluções dos macacos veganos também sejam importantes para a sua vida. Então esses conteúdos ninguém fica sabendo, tá? Só que, olha só, o que é interessante você entender? Existe um local na Bíblia que é dito que os anjos caídos serão julgados, né, os que deserdaram dos céus, afrontaram a ira de Deus e serão jogados no abismo. É dito que existe uma particularidade chamada inferno, mas, né, a Bíblia divide em 3 categorias. E uma delas não é na nossa dimensão, porque é chamado de Abaddon, abismo, é como se fosse um buraco negro. Inclusive nos livros apócrifos, por exemplo, o livro de Enoque, ele vê de longe Abaddon assim, conversa com os anjos que estão o levando para o céu e pergunta, mas que lugar que é esse? Que lugar terrível, muito pior do que o inferno. Ele falou, essa aqui é a dimensão das trevas. É para lá que todos aqueles que são pecadores vão. Não é nem na nossa dimensão. E aí você tem na Bíblia os guipurins, que são, vamos dizer assim, é um exército peculiar de Deus que é utilizado quando a maldade se multiplica na Terra. Você tem os filmes aí como Cloverfield,
Paradoxo de Cloverfield, Rua Cloverfield, não sei, que é baseado nos Giburins, toda a estrutura baseada em Giburins, tá? Que são os contos judaicos aí, seres horríveis que nem bombas nucleares dão caso. Então é desse local que vem as trevas. Você vê o tempo todo aí Vingadores, aqueles monstros emergiram de lá. E não tem Homem-Aranha e Batman, Superman e nada para te ajudar aqui não, meu irmão. É na palavra de Deus que é a única orientação que você tem. Então, o que é importante eu falar aqui para você? Olha só, no meu trabalho é muito comum as pessoas que não me conhecem me chamarem de louco. O que mais acontece? Cara, é louco, exagerado, fanático, não sei o quê. E anos depois, essas mesmas pessoas, né, admitem o tanto que estavam erradas sobre esse assunto. Porque as pessoas não acreditam no mundo espiritual, até a merda bater na bunda. Quando bate na bunda, a pessoa tem uma experiência extracorpórea, ou assim, era para estar morto e tá vivo, aí a pessoa entende, ó, realmente o mundo espiritual existe, tá? Para quem já me conhece, sabe que venho falando sobre Abaddon, dimensão das trevas, e como a elite mundial prepara o terreno para eles. Eu trouxe aqui um documentário de um cara que é tipo assim, elite da elite da elite dessas seitas secretas, acreditando que se ele abrisse um portal para Abaddon, ele se tornaria um deus. Olha a loucura, os seres mais tenebrosos desse universo, tá? Que nem o diabo quer estar lá, simplesmente prometendo que se abrissem a dimensão deles para cá, né, nos aproximássemos deles, né, nós seríamos como deuses. Ah, vai esperando para tu ver, né? Então olha só, nós vivemos numa realidade 90% espiritual e 10% fractal, múltiplas dimensões físicas. Então, tudo que você vê, inclusive é 1%. Ó, em resumo, tudo que você enxerga é 1% e os outros 99% são desconhecidos até mesmo para a elite mundial. Nem os caras sabem o que estão fazendo. A verdade é essa. Nenhum desses caras que se acham marmanjões aí sabem de fato o que estão fazendo. Porque até mesmo no mundo espiritual, os demônios podem se transmutar em luz. Podem se transmutar em entes queridos, entes que já morreram, seres como se fossem deuses. Eles podem fazer isso, mas a origem de todos eles é sacrifícios como fonte energética, tá? Então assim, nós só enxergamos 1%. Somente 1%, tá? Tudo nessa existência, incluindo os multiversos, são legalismos espirituais. Não existe só a Terra. Deus criou vários e vários planetas, vários e vários universos, tá? Eu quero que você amplie a sua mente para isso. Mas toda conjectura, toda a existência é legalismo. Se você abrir brecha, as trevas, a escuridão penetra. Então, o universo, a lei que rege o universo é legalismo. E legalismo espiritual, porque a parte espiritual é muito mais ampla do que a física, tá? Eu vou explicar isso aqui para você. Ninguém morre, se acidenta, é promovido ou faz tomadas de decisões, tá? Sem interferência espiritual. Até mesmo para você ser promovido, pode ter certeza que aquela pessoa que ficou de bem com a vida, que decidiu aquele dia te promover, é porque aquela pessoa ela teve o amparo do Espírito Santo. Quando você furou pneu e quase se acidentou, por exemplo, em algum lugar, mas você saiu ileso, pode ter certeza que teve um amparo do Espírito Santo. Aquela pessoa que levou ferro com as coisas mínimas, pode ter certeza que tem legalismo. Tem casos e casos de pessoas que afrontam a lei de Deus e o mal acontece. Então o universo ele é legalismo, tá? E aí é o mais importante, para aqueles que têm proteção e aliança com Deus, a maioria das suas escolhas são de entendimento de Deus. Mas para aqueles que não têm aliança, né, consecutivamente não têm a proteção de Deus, são influenciados pelas trevas, pois aonde existe a ausência de luz, as trevas se sobrepõem. Não existe o isentão em cima do muro. Ou tem luz ou não tem luz. Não tem meio termo. É 0 ou 1, tá? Então se você não tem o amparo e proteção de Deus, você está, né, com brechas para o legalismo, vai surgir emboscadas na sua vida o tempo todo, tá? Você pode negar o tanto que quiser, mas isso não muda o fato da real situação que vivemos. As pessoas podem negar o mundo espiritual, podem não acreditar, podem bater perna, fazer birra, que ainda vai continuar existindo, tá bom? Não se trata de eu e você, é algo muito mais profundo que isso. O espírito humano é sem dúvidas o bem mais valioso de todo o universo, eu vou explicar. Por se tratar principalmente de ser eterno e ter semelhança parcial com Deus. Vós sois deuses. O ser humano foi feito em mais semelhança de Deus, Gênesis, Mateus. Sendo a moeda mais valiosa para esses seres, visto que eles não são eternos e precisam constantemente de sacrifícios para existirem. Acontece que esses nefilins, esses anjos que deserdaram dos céus, eles criaram também os seus espíritos,
que outra hora, né, estavam dentro do corpus dos gigantes, dos gloriosos da era pré-diluviana. Esses espíritos que não foram concebidos por Deus não têm o fator imortalidade, eles são mortais. Eles simplesmente podem sumir. E para que esses espíritos continuem permanecendo, permutando, eles precisam de fonte energética. E que melhor fonte energética que existe do que o espírito humano, que é eterno, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que o diabo entrega bilhões e bilhões de riqueza em troca da alma humana, porque a alma humana é muito valiosa. E para onde esses seres vão, que é a dimensão da escuridão, Abaddon, que já foi falado por Isaías, por Jeremias, que o inferno é um organismo vivo que se expande e contrai. Então o Abaddon tem a sua fonte energética, ele precisa de algo ali para poder existir. E essa fonte energética é baseada puramente em sofrimento. Quando você cria dilacerações na alma, uma tortura muito grande na alma, a alma começa a liberar energia. Por isso que existem sacrifícios físicos e sacrifícios espirituais, que são aqueles que foram condenados ao inferno. E aí fica eternamente como uma bateria liberando energia para essas dimensões. Por isso, a importância de você entender que é eterno o inferno, tá? Infelizmente, não venho trazer boas notícias aqui para você. A escolha é sua de quem você quer seguir. Aí o pessoal fala assim, não, essas coisas não existem. Isso é um exagero. Vamos ver aqui um caso, tá, que aconteceu de uma sogra que começou a filmar os próprios netos. Você vai entender o que aconteceu em 2021, tá? Olha só, em janeiro de 2021, a americana Tori Mackenzie, tá, de 41 anos, estava visitando a casa de seu filho mais velho, Ryan, que tem uma filha de 2 anos, Amber, e um filho de 7 meses. Durante sua visita, ela acreditava que sua câmera com sensor de movimento capturou um demônio com chifre. Com chifres, né, uma vez. Quando Tori já havia colocado sua neta para dormir, ela acidentalmente ouviu a garota dizer para alguém, vai embora. Então lá a avó foi colocar a neta para dormir, fechou a porta do quarto e a neta falando, vai embora, vai embora. E a avó não estava dentro do quarto, falei, o que é isso? Como é que essa minha neta tá falando para ir embora? O que tem aí? Né? Aí falou, como se houvesse outra pessoa no quarto, exceto a garota e o bebê. A Tori se preocupou com isso e instalou uma câmera de videovigilância no quarto das crianças, que detecta o movimento e tira fotos no momento do movimento. Então aquelas câmeras que ficam estáticas e basta que você se movimente para ela tirar uma foto. Essas câmeras são muito úteis em casos de segurança, tá? Eu mesmo tenho essas câmeras aqui também. Então o que acontece? Elas vão pegando lá e muitas vezes essas câmeras elas filmam também em infravermelho. Elas precisam filmar também no completo breu. Então elas usam o infravermelho e aí está o problema, tá? E olha só, detecta o movimento, tira fotos, né, do movimento. Poucos dias depois, Tori decidiu ver o que a câmera havia gravado e ficou horrorizada ao ver uma figura esbranquiçada e translúcida perto das camas das crianças. Na cabeça da figura, 2 chifres são claramente visíveis e nos dedos com longas garras. A figura estava curvada ao lado da câmera. Um terrível demônio com chifres foi capturado por uma câmera perto da cama de uma criança. Ela também escreveu que depois que viu, né, ela limpou a casa, né? Vamos ver como que ela limpou a casa, queimando óleos aromáticos. Que delícias, né? Que delícias. Né? Mas ao fazer isso encontrou outras anomalias. É o que eu digo, né? O Vaticano voltou a treinar padres para exorcismo. Não explicou o motivo, mas voltou a treinar padres para exorcismo. A partir de 2020 aí, é como era no passado, os padres, por exemplo, se você vê Van Helsing, aqueles caras com aquelas maletas lá, pois é, padre andava assim, andava armado. Hoje em dia não, hoje em dia tá muito Nutella. Então o Vaticano voltou a treinar os padres para exorcismo bruto, tá? Daqueles que as pessoas giram a cabeça. E aí simplesmente as pessoas, não, mas por que o Vaticano está fazendo isso, né? Porque eles sabem que está se aumentando o número de casos de eventos espirituais, como fora no passado. E aí simplesmente, olha só, qual foi a ideia da mulher? Eu vou orar o Salmo 91? Eu vou reunir pessoas na minha casa para nós podermos orar e expulsar a entidade? Vou proclamar o nome de Jesus? Vou usar o Evangelho, a Bíblia? Não. Vamos usar os óleos aromáticos. Eu vi no YouTube, num canal de não sei o que, eu não posso falar as palavras aqui, mas eu vi que simplesmente se eu usar óleos aromáticos, você acha que o demônio tem medo de óleo, meu irmão?
Você acha que tem medo de ódio? Você acha que tem medo de... Não tem, né? Não, um reino dividido não subsistirá. Então é evidente que para combater as trevas somente com luz. Não dá para combater as trevas com trevas. Não dá para chamar bruxo, não dá para chamar mago, não dá para usar óleo aromático, não dá para ficar usando incenso, não dá. As trevas se combatem com luz, tá bom? Então, olha só, ela também escreveu que depois disso, né, a casa começou a encontrar anomalias. O que é anomalias? Copo girando, mesa mexendo, é isso aí. Tony, né, garante que ouviu a música saindo do nada quando abriu os armários. Então, abriu os armários, começava a escutar música e puxou as cortinas, né? Depois de tudo isso, o pai da criança mudou os berços para o seu quarto. Quando a câmera capturou as bolas voadoras, né? Chamados de orbes de luz, são demônios translúcidos que emitem sololuminescência. São esses seres que vivem em Hollow Earth e precisam de iluminação de energia. Então o que acontece? O cara mudou para o quarto dele, né? Ah, vou mudar para o meu quarto, vamos colocar as câmeras aqui. Aí o que aconteceu? Começou a gravar essas entidades. Inclusive eu tenho filmagens com esses orbes de luz aí o tempo todo. Espere você profanar no pecado para você ver se eles não vêm te atentar. Tá? E aí, qual que é a conclusão que a gente chega disso? Eu sempre falo, não deixe o seu filho longe de você, não deixe um bebê, uma criança de 2, 3 anos sem dormir do seu lado. Aí os caras, não, acabou de nascer o filho, bota lá no outro quarto, sem a proteção e amparo de Deus. Delícia! Que povo é esse? Aí o bebê chora de madrugada, a mãe não sabe por quê. Eu tô explicando aqui o porquê, tá? Trevas. Então, olha só, quando a câmera capturou as bolas voadoras, a princípio pensamos que fosse algum tipo de espíritos guardiões, como se existisse, né? Espíritos guardiões, cuidando das crianças, mas não tinha ideia do que era na foto. Parece terrível, né? De acordo com Tony, ela mostrou essa foto para seus filhos mais novos e eles também estavam com medo dessas criaturas. Então você vê, mesmo esses orbes de luz mostrados para as crianças em foto, a criançada recuou, porque o instinto superior, o verdadeiro instinto fala, a merda tá batendo na bunda, vamos orar para Cristo. Então os caras contornam o universo inteiro. Não aceitam Jesus, acreditam em óleos essenciais, acreditam em espíritos protetores. Custa dobrar o joelho para Cristo? Aí vem essas porcarias, mudamos a cama de lugar. E só vai aparecendo esses seres. Só esses seres. Se você não combater trevas com luz, tá? 2 reinos não subsistirá. O demônio não vai acatar a ordem de um bruxo, tá? É muito mais fácil você expulsar pelo nome de Jesus. Então você vê, e aí a imagem, né? A imagem, apesar que tem uma imagem ali, mais ou menos para você ver esse ser que foi capturado. Aí o pessoal chega e fala assim, não, isso aí é fake news. Tem que falar, tem que dar um alicerce aqui para falar que isso não é real. Não, isso aí, cara, isso aí é uma viagem. Quantas pessoas, inclusive eu coloquei aqui sobre Free Fire, né? Garotada jogando Free Fire, né? Aquelas dancinhas lá de Zimbabwe, que é tudo demoníaco, colocando aqui manifestações demoníacas e a criançada, algumas crianças já apresentando sinais de possessão demoníaca. Não, mas tudo normal. Tô dizendo que o jogo faz com que você fique endemoniado, não. Ele dá legalismo, legalidade. Alguns vão sofrer, outros não. É assim que funciona o mundo espiritual, legalismo. Depende do teu amparo e proteção espiritual, tá bom? Então você vê aí como que funcionam as coisas. Esse PDF vai estar disponível no Telegram. Eu espero que você entenda, tá? Participe, conheça o meu trabalho, se inscreva. E a parte 2, eu tenho outro caso para você. Se você achou esse caso tenebroso, você não viu a parte 2. Porque a parte 2 eu vou mostrar para você, né, o que acontece quando o legalismo é tão grande. Porque primeiro começam as aparições, pesadelos, possessões. O que acontece se esses eventos continuam e a pessoa não busca o amparo de Deus? O que você acha que acontece? Pois é, nós vamos ver na parte 2 aqui, você vai ficar arrepiado, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volt, espero que você tenha entendido, tá? Se inscreva, ative as notificações, participe aí do Telegram e tem uns links aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui, forte abraço.